vamos falar sobre ações locatícias. Então hoje o tema é ações locatícias, é importante, não vai perder. Chama o colega do lado para assistir, fala para ele parar um pouquinho lá de mexer no computador, de ficar fazendo as transações imobiliárias. É questão de direito, tem que assistir meia hora, tá bom? Tema de hoje então, ações locatícias. O programa hoje vai sair um pouquinho do perfil de 3 blocos, né? Primeiro bloco a aula, segundo a questão X e o terceiro pergunte ao professor. Hoje não, como é uma aula especial, um programa especial, nós vamos direto ao assunto. Hoje não tem questão X, porque todas as questões serão as questões X, tá? Então vamos lá. O que são ações locatícias, professor? Olha como o direito imobiliário, o ramo imobiliário, você que é corretor, para quem atua na área, é apaixonante. E é apaixonante por quê? Porque é muita informação, é muita coisa para a gente pensar, é muita coisa para a gente resolver, muita coisa para a gente entender. Hoje o corretor é um consultor de negócios, tem que ter noção de tudo, tem que ter noção de topografia, psicologia, até para acalmar os clientes, jurídico, né? Tem que ter muito conhecimento jurídico, de avaliação, precisa ter noção de tudo. Então, como que começa essa história da locação aí, já que a gente está falando de ações locatícias? Então, se são ações locatícias, envolve a locação. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Quando a gente fala de locação, nós estamos falando da Lei 8.245 de 91. Essa lei é a lei do inquilinato. Ah, professor, essa não é a antiga lei? Tem uma tal de nova lei como a mídia divulga. Calma. O que a gente tem que explicar até para o cliente isso? Na verdade, veio a Lei 12.112. Essa Lei 12.112, agora recentemente, uma lei de 2009. Essa lei veio alterar pouca coisa da Lei 8.245. Então vamos lá. A Lei 8.245 continua em vigência. Não é uma nova lei, porque continua. A lei antiga está lá. Essa Lei 12.112 veio alterar pouca coisa. Coisas importantes, sim, mas pouca coisa. Tanto é que se você digitar no Google aí, Lei 12.112, você vai perceber que não passa de 3 páginas. Não dá 3 páginas, 2,5. E a lei do inquilinato 8.245 continua firme e forte. Firme e forte. Então, veio alterar pouca coisa. Mexeu ali com o fiador, porque antigamente o fiador ficava preso ao contrato. Hoje ele pode sair do contrato de locação. O fiador, ele é fiador por causa da filha, que casou com o Ricardão. Só que o Ricardão largou a filha. Tem sentido o fiador continuar sendo o fiador daquele contrato, o fiador do Ricardão? Não. Aí ele levanta a mão e fala, quero sair como fiador. Não quero ser mais fiador desse contrato de locação. Pode fazer isso? Pode. Ele tem que avisar as partes, ou seja, locador e locatário, proprietário e inquilino, através de AR, aviso de recebimento, ou via cartório. Ele tem que provar que notificou as partes. Não é num simples telefonema ou por e-mail, né? Então ele prova que está pedindo para sair do contrato, e aí esse fiador ainda fica responsável por 120 dias após. A partir do momento que volta o AR, que ele avisou as partes, né, o locador e o inquilino, o locatário, a partir do momento que ele avisou, quando volta o AR, começa a contar 120 dias. Ele ainda fica responsável 120 dias, mesmo querendo sair do contrato. Já saiu, mas 120 dias ele é responsável. Mas vamos dizer que esse Ricardão é um sujeito de muitos contatos. E aí esse sujeito consegue um novo fiador. Só que não passou 120 dias, passou só 40. O que o fiador tem que fazer? Tem que comemorar. E muito, hein? Por quê? Se ele conseguir um fiador antes dos 120 dias, ao término dos 120 dias, o que acontece? Aí sim ele se exime de responsabilidade. Ele não terá mais aquela responsabilidade. Então essa Lei 12.000 veio alterar pouca coisa. Inclusive outra alteração importante, com o divórcio. Locador, inquilino. Vamos dizer que o casal de inquilinos, eles planteiam na justiça a separação, o divórcio. Hoje, não com a nova lei, mas com uma nova lei que veio alterar a lei antiga, hoje o contrato permanece em vigência, permanece em vigor, não precisa mais rescindir o contrato. É só informar no contrato que se divorciou, mas o outro continua ali, então o contrato continua em vigência. Então, na verdade, essa Lei 12.112, pouca coisa alterou. Nós conversamos muito no programa passado que locação é um negócio complexo. E é complexo por quê? Porque tem muitas legislações espalhadas por aí. Em primeiro lugar, quando eu falo de imóvel rural, imóvel rústico, a fazendinha, a chácara, a fazenda. Quando eu falo de imóvel rústico, o que vai tratar da locação dos imóveis rústicos é o Estatuto da Terra. Estatuto da Terra. Quando eu falo de bens móveis, o que vai tratar da locação de bens móveis, geradores de energia, locação de cadeira, locação de mesa, seja o que for, é o Código Civil.
E o Código Civil ainda vem tratar de muitas espécies de locações móveis e imóveis também. Como assim, professor? Vaga de garagem. É o Código Civil. Não só vaga de garagem, mas motel, hotel, também é Código Civil. Olha como a legislação é bem complexa aí de locação. Outra coisa que nós conversamos a respeito do contrato de locação, cuidado com esse copia e cola. Você, corretor, tem condições de fazer um bom contrato de locação. Esse contrato de locação você pode ter uma estrutura. Mas é importante, cada caso é um caso, cada cliente é um cliente. A gente verifica por aí vários contratos de locação mal feitos. Por quê? Não tem nem título. Já vi outro dia um contrato sem título. Se é locação, tem que ter título. Locação residencial, locação comercial, tem que ter título. Locação por temporada. Outra coisa, garantia é uma só. Ah, professor, eu posso pôr seguro? Pode. Posso pôr fiança, fiador? Posso. Posso pôr ali, fiador, a calção? Pode também, mas uma só. A lei é clara, é uma garantia só. Se o cliente virar para você e falar assim, eu vou deixar na imobiliária com você, corretor, mas eu quero 2 garantias para ficar bem garantidinho. Garantidinho uma ova, é uma só. Não tem esse negócio de bem garantidinho. Ou eu coloco uma garantia no contrato de locação ou nenhuma. Ah, professor, eu posso fazer contrato de locação sem garantia? Pode, pode sim. Sem garantia ou com garantia, mas se tem garantia, uma só. E é importante no contrato de locação você amarrar as partes também. Quanto mais pessoas tiverem nesse contrato, mais proteção. Quando você vai cobrar alguém, você está cobrando o nome, está cobrando o CPF. E a responsabilidade do inquilino é solidária. O que significa isso, professor? Eu e ele, você pode cobrar. Ou eu primeiro, ou ele primeiro. Ou os dois, solidário, responde junto. Responde junto. E nessa responsabilidade solidária é importante, quanto mais pessoas você colocar no contrato de locação, mais gente você tem para cobrar se esse inquilino deixar de pagar o aluguel. Mais gente o advogado tem para cobrar. Olha que interessante, tá? Falamos também a respeito da locação, a respeito dos atos iniciais, isso eu venho batendo nessa tecla porque é importante. Transação imobiliária é a cara da certidão. Quando eu falo de locação, tem que tirar certidão. Não só certidão, mas certidões, né? Distribuição civil, para ver se o sujeito está sendo processado, uma ação de cobrança, uma ação de despejo, no outro caso, certidão de distribuição criminal, certidão federal, certidão da prefeitura. Tem que tirar certidão. O kit de certidões tem que tirar. Tanto do inquilino, do locador, você tem que tirar no mínimo a matrícula para saber se ele realmente é o proprietário do imóvel, para você não se envolver numa confusão. Mas, no inquilino, você tem que investigar a vida desse sujeito. Esse dossiê é para te proteger. E te proteger em todo sentido, porque se esse inquilino deixar de pagar aluguel, a responsabilidade de quem que é? Imagina de quem que é essa responsabilidade, hein? É sua que fez a transação imobiliária. Então esse cliente, o locador, vai cair para cima de você. E a forma que você tem para se defender é apresentando esse dossiê. Ó, aqui, ó. Ele não tinha o nome no SPC, no Serasa, não tinha cheque protestado em cartório de protesto, não tinha ação de cobrança nas varas cíveis, não tinha ação criminal. Então esse sujeito aqui era um bom pagador. Se ele se transformou num mau pagador, eu não tenho bola de cristal para adivinhar. Então você está se protegendo. Já falei também a respeito das certidões. Guarde com você as certidões. Ah, não tenho espaços. Escaneia. Hoje é tecnologia, né? Estamos vendo a era da tecnologia. Então escaneia e guarda com você. Entrega a cópia para o cliente se ele quer. Se não, guarda com você. Esse dossiê vai te proteger amanhã, se realmente o inquilino não pagar o aluguel. Também preciso falar aqui também que o Brasil, nesse intuito de São Paulo também, pelo número de locações que nós temos, tanto locações residenciais como comerciais, o número de inadimplência é pequeno. Por quê? Porque o corretor que trabalha, a imobiliária que trabalha da forma correta, de investigar a vida do inquilino, com certeza vai identificar que o sujeito é um mau pagador e aí não vai fazer a locação. Então a locação, a administração continua sendo um bom negócio para o corretor, para a imobiliária, para alguns advogados. Por quê? Porque realmente se você faz tudo certinho, auto de vistoria inicial, auto de vistoria final, tira foto, faz um relatório, na entrega da chave, recibo, tudo tem que ter recibo, formalidade realmente, conforme a lei 8.245 exige também. É importante nessa situação você fazer tudo certinho. Certidão, tem que tirar certidão. Depois da certidão, o contrato, professor, eu tenho que registrar na matrícula. É importante registrar esse contrato, não registrar, um termo adequado, mas averbar que você fez a locação do imóvel lá na matrícula. E essa importância por quê? Porque é o direito de preferência. Então o inquilino ele pode exigir, ó, eu quero que faça a averbação desse contrato de locação lá na matrícula do imóvel. Porque ele está se protegendo, direito de preferência. Se você decide vender o imóvel, se você está trabalhando para o locador e esse locador decide vender o imóvel por algum motivo, quem tem que ser informado disso primeiramente? É o inquilino. O inquilino tem um direito de preferência.
Locação é muito complexo, é apaixonante, envolve tudo, envolve até direito de vizinhança. E aí eu brinquei aqui em aula, os 3 S's, né? Como que eu posso provocar meu vizinho? Saúde, segurança e sossego. Quando você mexe com a saúde, a segurança e o sossego do seu vizinho, ele pode processar ou você processar ele. Então locação realmente é muito complexo. Olha quantas legislações, olha quanta coisa a gente tem para falar de locação. Olha que interessante. Nesse diapasão nós temos aí as ações, melhor dizendo, locatícias. E o que são essas ações locatícias? Então, quando eu falo de ação, eu estou falando de processo, eu estou falando de lide, eu estou falando de jurisdição. Eu estou falando de levar o quê? Um pedido, uma pretensão lá para o Estado, Poder Judiciário, monopólio, né? Poder Judiciário é o monopólio do Estado. Então, quando eu tenho uma pretensão, um pedido, eu levo para o Estado. Ou seja, para o Poder Judiciário, tutela jurisdicional. E aí eu quero ajuda da tutela jurisdicional. Meu pedido pode ser procedente ou improcedente. Eu sou autor da ação, a outra parte é réu na ação. Só que quando eu vou pedir alguma coisa que envolve um contrato de locação, essas ações são chamadas de ações locatícias. Ações locatícias. Então, vou explicar cada uma delas. A principal, mais conhecida, é a ação de despejo. Ação de despejo, nós conversamos aqui em aula, no programa anterior, que a ação de despejo eu preciso esquecer que o leigo pensa, né? A ação de despejo é aquela ação que eu posso propor no dia seguinte. Ah, professor, não tem que esperar 3 meses em débito, né? O atraso do aluguel não tem que ocorrer 3 meses e após o 3º mês o ingresso com a ação. Não, isso é boato, vamos quebrar esse boato. Se está devendo o aluguel dia 10, no dia 11 você já pode entrar com uma ação. Uma coisa importante, que muitos juízes, né, a justiça vem informando isso, hoje nós vivemos um momento da conciliação. Antes de levar à justiça, é importante você provar que tentou resolver amigavelmente. Como que você vai fazer isso no caso de despejo? Mandar uma notificação para o inquilino que não está pagando aluguel, ou não está pagando aluguel, mas está descumprindo o contrato, e esse inquilino tem a chance de se defender. Uma notificação via R, aviso de recebimento, só para você provar em juízo, né, quando necessitar ingressar com uma ação, que tentou amigavelmente resolver o problema. Então você quer resolver, o sujeito não paga o aluguel, você quer entrar com uma ação de despejo, por falta de pagamento. Você pode fazer isso? Deve fazer isso, no dia seguinte. Só que você pode ir antes dessa ação de despejo, né, uns 15 dias, não entrar no dia seguinte, mas após uns 15 dias, você antes disso, no primeiro dia de atraso, manda um aviso de recebimento. Em poucos dias você vai ter a resposta, informando ao inquilino que caso ele não pague o aluguel em atraso, com as devidas multas, será penalizado com uma ação judicial, medida judicial cabível. Aí você vai usar os termos que você achar interessante. Mas é importante fazer isso antes de ingressar com a ação, sempre tentar resolver amigavelmente. Como que eu provo isso? Através de uma notificação enviada em AR, aviso de recebimento, ou via cartório. Por quê? Você prova que enviou. Então a ação de despejo, com certeza é a ação mais utilizada. Dentro desse mundo da locação, realmente a gente não tem tanta inadimplência no Brasil. Isso é uma notícia boa, porque é sinal que os corretores, as imobiliárias estão fazendo o serviço de forma adequada, verificando se o sujeito é um bom pagador. Mas a ação de despejo, nós falamos também no programa anterior, que não é uma ação só para falta de pagamento de aluguel. Não, a ação de despejo também serve para pôr fim ao contrato de locação. E como que eu coloco fim ao contrato de locação? Com a ordem de despejo, né? Então o sujeito bateu um prego na parede ou pintou a parede de azul, mas está no contrato que ele não pode pintar a parede, nem fazer uma parede no meio da sala, não pode mexer na estrutura da casa. Se o inquilino fez isso sem comunicar o locador, sem comunicar você, corretor, a imobiliária, o que vai acontecer? Cabe a ação de despejo, porque é uma ação que põe fim ao contrato. Então a ação de despejo a gente não pode só ligar à falta de pagamento. A ação de despejo é a única ação que põe fim ao contrato de locação. Somente o contrato de locação, porque nós temos um tal de contrato aí de comodato. Esse comodato, ele tem a cara da locação, não é a cara da riqueza, mas a cara da locação. E por que tem a cara da locação? Porque é um empréstimo. A locação é um empréstimo, mas é um empréstimo que você cobra por isso, né? Você cobra por isso um valor que tem uma correção anual, se o contrato for mais de 12 meses. Então, esse contrato, quando você cobra, é locação. Agora, o empréstimo que eu não cobro, não é locação. É comodato. Ah, professor, então, quando eu quero emprestar uma casa para o meu cunhado, 12 meses, porque eu não estou usando, ele precisa da casa para trabalhar perto do serviço, então não é contrato de locação que eu vou fazer? Não é locação. Locação só se você for cobrar alguma coisa. Se você não for cobrar nada, é comodato. É um empréstimo gratuito, comodato. E essa ação de comodato, olha como é diferente a locação e o comodato. Se você precisar tirar o cunhadão lá da casa, você emprestou para ele usar 12 meses, mas ele está usando já 18 meses e vira para você, ah, não vou sair não, gostei daqui.
também não quer pagar um aluguel para você, você vai ingressar com uma ação de reintegração de posse. Reintegração de posse, não é ação de despejo. Dentre essa ação, que é mais importante, é mais utilizada, nós temos outras, né? Falamos também da consignação e pagamento. Então você é inquilino, você quer pagar aluguel, mas não acha o locador. Sumiu o locador, foi para os Estados Unidos, o corretor também sumiu, ou não tem corretor. Esse é o mal de não ter corretor numa negociação dessa, né? Numa administração de bens. Ele não acha quem pagar. Se ele não pagar, o que vai acontecer? Cabe a ação de despejo. Vai que esse homem aí, esse doido, aparece do nada e fala, ó, você não me pagou. Claro, não achou ele, né? Então tem que fazer uma ação de consignação e pagamento. Ou seja, deposita o dinheiro do aluguel em juízo para não correr multa, né? A mora e também não correr a rescisão do contrato, não dar motivo à rescisão do contrato, tá? Outra coisa também, não só ação de consignação e pagamento, falamos também da renovatória. Essa ação renovatória vem proteger quem? O comerciante, o empresário, né, que tem o seu comércio, e aí muitas vezes ele quer renovar obrigatoriamente, compulsoriamente. Por quê? Porque ele já está escutando um boato aqui que o inquilino vai pedir, o locador vai pedir o ponto. Isso a gente sabe que acontece muito, né? Às vezes o locador aí verifica que o inquilino reformou toda a propriedade, que a propriedade está valendo mais, ele quer modificar o valor do aluguel de forma absurda. Eu quero 3 vezes mais o aluguel que você pagava. Então cabe a renovatória para renovar. Temos também a ação revisional, cabe para os dois, tanto o inquilino como o proprietário, locador e locatário. Essa ação renovatória é porque o inquilino está pagando um aluguel absurdo, muito fora dos padrões comerciais, os padrões residenciais de moradia, e aí cabe essa ação de revisão de aluguel. E para o locador também. Então vamos dizer que houve uma grande valorização, foi feito um metrô, e esse sujeito paga o aluguel, já está há 5 anos. Cabe ao locador ingressar com uma ação revisional para fazer uma revisão do aluguel. Se parece muito com a ação de alimentos, né? Só que aqui é aluguel, a gente está falando de moradia. Olha que interessante, olha como é complexo essa história dessas ações locatícias, tá? Olha que interessante. Professor, e qual que é o valor da causa? Normalmente 12 vezes o aluguel. Qual que é a competência? Do imóvel. Então normalmente é do imóvel. Existe no direito imobiliário o foro de eleição, né? Você escolhe o foro, foro, que está correto das duas formas, que você quer ajuizar a ação. Mas o normal, na omissão dessa cláusula de foro privilegiado, cabe o local, né, do imóvel, a discussão, se o imóvel no Ipiranga, se o imóvel no Jabaquara, se o imóvel no Rio de Janeiro, O que eu vou discutir é no fórum que eu vou levar, é o fórum competente, tá? Olha que interessante então o nosso tema. Vamos para as perguntas então, vamos lá. O inquilino sumiu e não entregou as chaves. Qual a melhor alternativa para pegar as chaves e receber os aluguéis em encargos atrasados? Se eu entrar com uma ação de despejo contra o locatário, qual o prazo aproximado para o juiz dar sentença de despejo? A ação de despejo, o objetivo dela é o despejo. Você quer o despejo do inquilino. Se ele abandonou o imóvel, na verdade, o correto, e é uma questão até prática, viu? Fica uma dica aí pro pessoal. Porque a ação de despejo, ela põe fim ao contrato. E muita gente fala assim, não vou entrar com uma ação de despejo não, porque o inquilino já sumiu. Mas o correto é ingressar assim com uma ação de despejo. Por quê? Porque a ação de despejo é a única que põe fim ao contrato. E vamos dizer que o inquilino sumiu. Não está pagando aluguel. Mas você tem a chave, ou se não tem a chave, contrata alguém, vamos arrombar a porta aqui e vamos entrar. E aí eu vou tomar posse de novo. Só que tem um contrato de locação em vigência. Se ele não pagou aluguel, tem que despejar o sujeito. E vamos dizer que esse inquilino apareça do nada, depois de 20 dias, 1 mês, 2 meses. Fala, não, você criou um dano na minha casa. A casa é a proteção, inclusive constitucional, a moradia, existe a proteção constitucional. Você entrou na minha casa e inclusive sumiu uma televisão. Como que você vai provar isso? Então mesmo nessa situação que o sujeito sumiu, é interessante você ingressar com uma ação de despejo para colocar fim ao contrato. E você pode inclusive informar nessa ação, informar a excelência, o inquilino sumiu, largou o imóvel, né? Não estou encontrando ele. Você tem que informar isso o juiz, né, o ilustre julgador. Por quê? Porque nessa situação, se você invade a propriedade, por mais que seja sua, você tem um direito real, a posse naquele momento não é sua. Você alugou a posse, locação. E se você ingressa lá e some com os bens desse sujeito, desse inquilino, cabe até uma ação contra você, uma ação de perdas e danos materiais. E vai provar que não tinha uma geladeira, um fogão, vai provar que você não sumiu com umas fotos, que você não sumiu com coisas pessoais dele.
Então é importante, nessa situação que onde o sujeito some, o inquilino sumiu do nada, é importante entrar com uma ação de despejo sim, para que você faça a coisa regularizada, de forma correta, né? De forma clara. Então é importante ingressar com uma ação de despejo, mas tem que informar isso, porque a ação de despejo, o objetivo é tirar o inquilino que não pagou ou descumpriu o contrato, porque não serve só para falta de pagamento. Mas uma situação dessa também é ação de despejo, e essa ação de despejo você tem que informar, que na verdade não precisa despejar o sujeito, porque ele sumiu, mas você não sabe se ele vai voltar, então tem que ingressar com uma ação de despejo para colocar fim ao contrato, porque é a única ação que rescinde o contrato. Agradeço a pergunta, Fábio, um grande abraço para você, hein? Olha que interessante. Em relação ao prazo, nós sabemos que a Justiça, ela vive realmente uma morosidade, em virtude de muitos processos, muitas lides, né? Poucos funcionários. Então é importante, quando a gente vai ingressar com uma ação de despejo, e você, corretor, que tem parceria com algum advogado, que vai contratar um advogado, um escritório de advocacia, para fazer a ação de despejo para você, é importante você já avisar esse seu cliente que a ação de despejo, infelizmente, ela é demorada, né? Ah, mas o cliente vai virar para você e falar assim, ah, mas tem uma tal de nova lei de locação que agora é liminar para tudo, que vai resolver. Não, vamos ser sinceros, vamos falar de prática aqui. É uma nova lei, sim, mas não é a nova lei de locação. A nova lei de locação é uma nova lei que veio alterar pouca coisa e também não resolveu. Não é a lei Organização Tabajara, né? Se os problemas acabaram, não é isso. Então você que conhece o mercado imobiliário, você que conhece o direito imobiliário, porque hoje é obrigação do corretor, tem que ter muito conhecimento em relação a tudo, você tem que explicar para o seu cliente, ó, vou contratar um advogado, ou vou indicar um advogado, mas infelizmente a ação de despejo, normalmente ela corre aí pelo rito ordinário, nem audiência tem normalmente, né? Então você tem que esperar, tem que ter paciência. Mesmo porque pode aparecer o sujeito num caso desse e recorrer à decisão do juiz. Então uma decisão pode demorar de 6 meses até 2 anos. Vai depender muito da vara, do fórum. Tem alguns fóruns em São Paulo que é muito mais rápido. Por quê? Porque é um fórum que caminha bem. Tem outros fóruns que, em virtude da solicitação, dos ingressos de ações, demora mais. Né? O Estado, outros estados também. Então não prometa prazo. Hoje, quando a gente fala de justiça, a gente não pode prometer prazo. Fala, ó, pode demorar de 6 meses a 2 anos. Ah, mas que absurdo, né? A propriedade é minha, eu sei disso. Mas tem que falar para o cliente para você não reverter a situação, o cliente pegar bronca de você. Você tem que ser bem sincero com ele, falar assim, ó, eu fiz tudo correto, se ele sumiu, deixou de pagar aluguel, não tenho culpa, aqui as certidões, ele era um bom pagador. Vamos ingressar com uma ação de despejo, mas também não depende nem de mim, nem do meu advogado. Porque essa ação de despejo pode demorar 6 meses ou 2 anos, vai depender. Então explica isso para o cliente, não prometa prazo para ele, para você realmente não ter esse cliente, não vai virar contra você. É isso que eu quero te falar para você se proteger, tá bom? Agradeço, Fábio. Mais uma pergunta aqui boa, ó. É o Carlos Alberto. Um abraço, Carlos Alberto. Obrigado pela audiência, tá? No caso de um reajuste do aluguel acima do índice, acordado no contrato, por livre vontade das partes. Isso mesmo, o contrato de locação é um contrato bilateral. As partes discutem as cláusulas, não é um contrato de adesão, igual na relação de consumo. Devido à valorização comercial da região. Não houve o complemento do depósito de caução inicial. O locatário poderá ser despejado por falta de pagamento? Se for o caso. Com liminar para despejo nos termos da nova lei? Carlos, boa pergunta, pergunta inteligente, o pessoal que está nos assistindo vai ajudar muito, né? O que enriquece a aula, o nosso programa, realmente são as perguntas. Então agradeço a você. Bom, deixa eu te falar uma coisa aqui, em relação ao reajuste ao aluguel. Se houve, né, estamos falando aqui de um imóvel comercial, se houve uma valorização porque foi feito um metrô, um shopping em frente ao sobrado que está alocado, cabe a quem? Cabe ao locador, proprietário do imóvel, ingressar com uma ação. Essa ação chama revisional, para ajustar o valor. Mas, nessa situação, se ele não ingressar com uma ação revisional, o contrato é pacta sunt servanda, a gente fala, né? É um acordo entre as partes, como você mesmo falou na pergunta, foi bem claro na pergunta. E não pode aumentar. Por quê? Porque aumento é só uma vez por ano. Na verdade, já pensou se a Lei 8.245 não tratasse do aumento do aluguel? Ia ter proprietário e locador que ia aumentar 5 vezes por ano no inquilino. Ia ficar um negócio inviável. A lei do inquilinato, ela foi criada para proteger quem? O inquilino. O Código de Defesa do Consumidor foi criado para quem? Para proteger o hipossuficiente, o consumidor. Por quê? Porque a parte é muito mais forte, o locador tem muito mais força financeira, né? Talvez de conhecimento jurídico. Então a lei do inquilinato vai fazer o quê? Proteger o inquilino, função social da propriedade. Hoje nós vivemos o momento da função social da propriedade. A lei do inquilinato vem regulamentar e colocar o inquilino próximo ao locador, para que a discussão seja igual. Você imagina uma briga aí, UFC, pro pessoal que gosta, boxe, né?
Peso médio com peso pesado, ou peso pena com peso pesado. Tem que ser uma briga de iguais. Peso pena com peso pena, peso médio com peso médio, peso pesado com peso pesado. Não posso inverter a categoria. Então, além do inquilinato, veio fazer o quê? Igual os PNAF do Popeye, né? Veio dar força para o inquilino para ele discutir, para a relação contratual ficar parecida, ficar um pouquinho parecida. Nessa situação, só pode alterar o valor através de uma ação revisional. E outra coisa, essa revisional, normalmente a justiça nomeia um perito para fazer a avaliação. O que pode fazer, ou o locador ou o locatário, quando for ingressar com essa ação revisional, já colocar ali umas avaliações, 2, 3 avaliações, para ganhar a base legal, né? Mas o juiz normalmente vai nomear o perito dele. Por quê? Porque esse perito é de confiança dele. Mas interessante a pergunta. Em relação a liminar, e aí precisa analisar o imóvel comercial realmente, qual a valorização? Cabe liminar sim, mas também consegue, com uma tese aí, se o aumento for desproporcional, o juiz normalmente não vai conceder essa tese, vai discutir lá no final. Hoje a juizada, né, realmente não vem deferindo liminares, antecipações de tutela do nada. Eles querem realmente prova, ainda mais com moradia, né? Se o comercial ainda consegue mais. Mas quando a gente fala de moradia, hoje está muito difícil você conseguir uma liminar, em virtude do princípio da função social da propriedade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com essas liminares aí, porque normalmente vão ser indeferidas. Só se estiver realmente muito respaldada, muito argumentada, com uma boa fundamentação, porque senão não consegue não, porque a gente está falando de moradia. No comercial é até mais fácil conseguir uma liminar, porque o comercial é a função social da propriedade. Quando eu falo função social da propriedade, não é a questão só de morar, mas dentro daquela propriedade está contratando, está gerando riquezas, né? Está cumprindo uma certa função social também. Boa pergunta, agradeço, hein? Programa hoje sensacional. Então vamos lá para passar o recado rapidinho aqui. Tem mais perguntas aqui, hein? O Fábio, se for um contrato de aluguel sem garantia, a liminar sai antes. O Sorocaba, um abraço pessoal de Sorocaba. Fábio, realmente quando não tem garantia, o contrato de locação, a grande vantagem é isso, é a liminar. Normalmente você consegue êxito, consegue liminar com mais facilidade. Diferente do contrato que tem garantia. Então uma boa pergunta. Mais uma pergunta rápida aqui. João Carlos, um abraço João Carlos, aqui de Poá. Que tipo de ação de despejo é mais rápida para o juiz julgar? Na verdade, essa ação de despejo, né, pode ser por descumprimento contratual ou uma ação de despejo por falta de pagamento. Na verdade, o período é o mesmo, hein? Não vai ter diferença não. Tem muito advogado fazendo aí, ingressando no juizado com uma ação separada, juizado especial civil, JEC, com uma ação separada, só pedindo cobrança de aluguel atrasado e uma outra ação de despejo. Elas correm juntas, né? Por quê? Porque lá no juizado tem uma audiência de conciliação. Normalmente na ação de despejo, no rito da ação de despejo não tem. E o próprio cliente ele quer uma audiência de conciliação para tentar resolver e fazer um acordo. Então é uma estratégia.